Olá, bem-vindos à nossa análise semanal do setor elétrico brasileiro. Aqui a gente destrincha as notícias, os dados mais quentes para entender o que realmente está movendo o mercado de energia. E olha, que semana tivemos na 2ª de outubro de 2025. Foi uma semana intensa, de fato. Tivemos anúncios bem importantes sobre expansão da infraestrutura de transmissão, né? E também novos capítulos aí na saga da geração renovável, com os seus desafios. Sim. E discussões cruciais sobre o futuro do mercado livre. Muitos pontos para conectar, viu? Exatamente. Então, vamos direto ao ponto. Começando pela base de tudo, a rede de transmissão. O Ministério de Minas e Energia soltou o Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica, o POTE 2025. O que salta aos olhos nesse plano? Olha, o que mais chama a atenção é a ambição, sabe? E a escala. O POTE 2025 detalha, 125 empreendimentos. 125? Isso. Desses, 31 são projetos totalmente novos e 94 são reforços em instalações que já existem. A gente está falando de quase 9.400 quilômetros de novas linhas de transmissão. Uau! E um acréscimo de 19.500 MVA em capacidade de transformação nas subestações. É bastante coisa. Quase 10.000 quilômetros de linhas. É uma distância considerável, né? E o investimento para tudo isso? Imagino que seja alto. O investimento estimado acompanha essa escala. São 35,9 bilhões de reais. 35,9 bilhões? Exato. É um valor bem expressivo. Isso sinaliza a urgência e a necessidade de modernizar e expandir a rede para acomodar as transformações do setor, né? Esse montante todo vai direcionar o próximo grande leilão de transmissão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que está previsto para o 2º semestre de 2025. Quase 36 bilhões de reais. É um orçamento que chama a atenção, realmente. Mas quais são as dores, assim, que esse investimento todo pretende curar, o que justifica essa ambição toda? Basicamente, o plano ataca frentes que são cruciais. Primeiro, e talvez o mais urgente, é garantir o escoamento da geração renovável. A gente tem uma concentração enorme de usinas eólicas e solares, principalmente lá no Nordeste, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e também no Norte. Sim. E a energia gerada lá precisa chegar nos centros de consumo. Sem novas linhas, essa energia fica represada, como a gente já está vendo acontecer. É o famoso constrained off, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouco. Justamente. O segundo objetivo é reforçar a confiabilidade do sistema em áreas de consumo muito elevado, tipo Minas Gerais e São Paulo, que não podem correr riscos de apagão, né? Claro. Terceiro, tem um componente de modernização tecnológica, atualizando equipamentos, subestações. E por último, mas que está cada vez mais importante, é preparar a rede para novas demandas de energia que estão explodindo. Novas demandas. A gente está falando daqueles consumidores super intensivos como os data centers, certo? Vimos notícias sobre isso essa semana também. Sim, eles são um exemplo perfeito. A Odata, por exemplo, anunciou a aquisição da Vinoho, lá em São Paulo. Isso não só consolida a posição da Odata no mercado-chave, mas também adiciona mais carga numa rede paulista que, vamos combinar, já opera perto do limite em algumas áreas. Entendi. A digitalização, a inteligência artificial, o 5G, tudo isso demanda uma quantidade colossal de energia e com um requisito de confiabilidade altíssimo. E não é um fenômeno só do Sudeste, né? Lá na Bahia, a Renova Energia conectou o primeiro data center dela, o Satoshi IA, em Igaporã. Uma carga nova de 5 megawatts ligada direto na subestação Igaporã 2. Esse caso da Renova é bem interessante mesmo. Uma empresa que tradicionalmente é de geração eólica, entrando nesse mercado de infraestrutura digital e atuando como consumidor especial no ambiente de contratação livre, o ACL. A localização lá em Igaporã, perto de fontes renováveis, acho que não é coincidência. Sugere uma busca por energia limpa e talvez custos menores. Mas reforça o ponto. Data centers precisam de energia constante, estável,
24/7. Qualquer falha é prejuízo milionário. Isso pressiona não só a geração, mas fundamentalmente a rede de transmissão e distribuição. Então temos um plano gigante de transmissão tentando lidar com a geração renovável e essas novas cargas super exigentes. Mas como visualizar onde esses desafios e soluções se encontram no mapa? É difícil ter essa visão do todo, né? É um quebra-cabeça complexo, sem dúvida. E é justamente aqui que a análise de dados georreferenciados se torna, assim, indispensável. Plataformas de inteligência de mercado como a ePowerBay oferecem ferramentas que ajudam muito a montar esse quebra-cabeça. Como assim? Usando a ferramenta de análise de transmissão e o mapa interativo, por exemplo, a gente consegue ver exatamente onde estão planejados os reforços e as novas linhas do POT 2025 e, mais importante ainda, dá para cruzar essa informação com a localização das subestações atuais, identificar gargalos conhecidos e até sobrepor a localização de novas cargas, sejam industriais ou esses data centers mesmo, da Odata ou da Renova. Então dá para ver se um reforço planejado lá no Potier realmente vai aliviar um gargalo que afeta uma região com novos data centers, por exemplo. É isso. Exatamente isso. Permite analisar a sinergia ou a falta dela, né, entre os planos de expansão e as necessidades que estão surgindo. Ajuda a avaliar a viabilidade de conectar novas usinas ou grandes consumidores em determinados pontos da rede. É uma visão estratégica, sim, fundamental para quem investe ou opera no setor. Entendido. Um planejamento essencial, mas que leva tempo para sair do papel, imagino. Enquanto isso, a geração continua avançando. Tivemos a EDP colocando em operação comercial a usina solar Novo Oriente 6, lá em Ilha Solteira, São Paulo. Sim, mais 5 megawatts de capacidade solar injetando energia no sistema. É um projeto da EDP Renováveis, né, reforçando a presença deles em São Paulo. E contribui para um marco importante, a capacidade instalada total de energia solar no Brasil, somando as grandes usinas, a geração centralizada e os sistemas em telhados, a distribuída, já ultrapassou os 38 gigawatts. 38 gigawatts. É um crescimento impressionante mesmo. Muito. E a escolha de Ilha Solteira em São Paulo, imagino que tem a ver com a infraestrutura que já existe por lá, né? Com certeza. Ilha Solteira é super conhecida pela gigantesca usina hidrelétrica. Isso significa que já existe ali um polo de transmissão muito robusto, com linhas de alta capacidade conectadas ao SIN, o Sistema Interligado Nacional. Para um novo gerador, como a EDP, se conectar ali é muito mais simples e mais barato também, do que em áreas remotas sem infraestrutura, né? Faz sentido. É uma decisão que otimiza o investimento e acelera a entrada em operação. Faz todo sentido estratégico. Mas esse crescimento rápido das renováveis, especialmente eólica e solar, ele traz seus próprios desafios, né? Setembro foi um mês duro para o tal do constrained off, aquele corte na geração por restrições da rede. Os números foram ruins, certo? Foram péssimos, na verdade. Setembro de 2025 bateu o recorde do ano em volume de energia perdida por constrained off. A gente está falando de mais de 4,6 milhões de megawatts-hora de energia eólica e solar que poderiam ter sido gerados, injetados na rede, mas não foram. Nossa. Isso por causa de limitações operacionais. Representa um aumento de quase 13% em relação a agosto, que já não tinha sido um mês bom, viu? 13% de aumento de um mês para o outro. É muita energia desperdiçada. O que está causando esses cortes, principalmente? É falta de linha de transmissão ainda. Olha, a falta de linhas adequadas é um fator estrutural importante, sem dúvida. E é o que o Poteia tenta resolver no longo prazo. Mas a causa principal apontada para os cortes de setembro, respondendo por 58% do volume, foi classificada pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, como razão energética, ou ENE. Razão energética. O que significa isso? Na prática, significa que tinha um excesso de oferta de geração renovável em relação à demanda naquele momento e local, ou dificuldades técnicas para o ONS gerenciar essa energia e manter o equilíbrio do sistema. Sabe? Outros 39% foram por confiabilidade, ou seja, cortes preventivos para evitar sobrecargas ou instabilidade na rede. Só uns 4% foram por razões externas, tipo manutenções não programadas. Entendi. E parece que a forma de medir isso
também mudou recentemente, o que pode estar mostrando um quadro, digamos, mais feio do que antes. Sim, é um ponto importante. Desde agosto de 2025, o ONS implementou uma nova metodologia para calcular a tal geração de referência, que é a base para estimar o quanto foi cortado. Essa nova metodologia passou a contabilizar também os cortes menores, sabe? Aqueles que antes poderiam ser desconsiderados se não atingissem um certo patamar ou duração. Ah, O resultado é uma fotografia mais precisa da realidade, mas que, consequentemente, revela um volume maior de perdas do que as metodologias anteriores mostravam. entendi. Uma precisão que dói no bolso dos geradores, imagino. E quais regiões e empresas estão sofrendo mais com esses cortes recordes? O Rio Grande do Norte continua sendo o estado campeão de constrained off, infelizmente. Concentrou mais de 35% de toda a energia perdida no acumulado do ano. Nossa, Lá, a principal causa ainda são questões de confiabilidade da rede local, gargalos históricos. Bahia e Minas Gerais vêm logo atrás, também com volumes bem significativos. Se a gente olhar para pontos específicos da rede, subestações como Açu 3 e João Câmara 3, lá no Rio Grande do Norte, e Monte Verde, em Minas, estão entre as mais críticas. e o impacto nos projetos deve ser brutal. É brutal. Tivemos um caso extremo no conjunto solar Jaíba 4, em Minas Gerais, chegou a ter 65% da sua geração potencial simplesmente cortada em setembro. 65%. Imagina o impacto financeiro disso. Grandes geradores como Auren, Enel, Ecoenergia, Voltalia, Copel, Elera e Engie figuram entre os mais afetados em termos de volume absoluto de energia perdido ao longo do ano. 65% é quase inviável operar assim, né? Além do prejuízo financeiro direto, isso não acaba desencorajando novos investimentos em geração, justamente o que a gente precisa? Exatamente, esse é um grande risco. O constrained off não é só energia desperdiçada e receita perdida no mês. Ele aumenta a percepção de risco dos investidores, dos financiadores de novos projetos. Pensa bem, se a sua usina só consegue operar com 35% da capacidade por causa da rede, o retorno do investimento fica super comprometido. Com certeza. Por isso, monitorar esse indicador e entender as causas dele é tão vital quanto acompanhar o avanço dos projetos em si. E como os agentes do setor conseguem fazer esse acompanhamento de perto? Tanto dos projetos em andamento, como esse da EDP que a gente falou, quanto desses riscos operacionais como o constrained off. Mais uma vez, a inteligência de dados faz toda a diferença. Para acompanhar o status dos projetos, desde a outorga até a operação, a ferramenta de análise de geração da ePowerBay, por exemplo, oferece um mapeamento completo com cronogramas, capacidade, localização, marcos regulatórios, tudo ali. Certo. Já para o constrained off, o monitoramento precisa ser quase em tempo real, né? A ePowerBay consolida esses dados do ONS e oferece relatórios mensais bem detalhados, com rankings por usina, subestação, estado, causa. E recentemente eles lançaram até uma API, que é uma interface de programação de aplicações que entrega esses dados de corte a cada 30 minutos. Uma API com dados a cada meia hora? Isso permite uma gestão muito mais dinâmica do risco, imagino eu. Sem dúvida. Permite que um gerador ou um operador de portfólio veja quase instantaneamente qual usina está sendo cortada, por qual motivo, e já quantifique o impacto. Ajuda a direcionar ações operacionais, a cobrar soluções do ONS, da transmissora e, claro, a refinar as previsões de geração e de receita. Conecta diretamente a performance do ativo com os desafios de rede que o POTEI 2025 visa eventualmente solucionar lá na frente. Muito bem. Infraestrutura e geração conectadas por esses desafios. Vamos mudar um pouco o foco agora para o mercado e para a regulação. A medida provisória 1304 esteve bastante em pauta essa semana. Qual a relevância dela? A MP 1304, que foi enviada pelo Ministério de Minas e Energia ao Congresso, ela é potencialmente transformadora, sabe? Faz parte de um esforço maior de modernização do setor elétrico e o ponto mais quente, assim, é que ela acena com a possibilidade real de acelerar a abertura total do mercado livre de energia. Abertura total. Tipo, para todo mundo. Isso significaria permitir
que todos os consumidores, inclusive os residenciais e o pequeno comércio, possam escolher de quem comprar sua energia. Isso seria o fim do monopólio das distribuidoras na venda de energia para a maioria dos consumidores, então. A ideia é separar o fio da energia. Exatamente essa é a discussão central que a MP fomenta. A proposta que está circulando é caminhar para um modelo onde a distribuidora seria responsável só pela infraestrutura física, os postes, os fios, a qualidade técnica da entrega da eletricidade, o que se chama de serviço de fio. Entendi. A comercialização da energia em si ficaria aberta à concorrência, com várias empresas oferecendo planos e preços diferentes, algo parecido com o que a gente já vê hoje no mercado de telecomunicações, por exemplo. Parece interessante para o consumidor, em tese. Mas uma mudança dessa magnitude certamente gera debates, né? Existem críticas ou preocupações sobre essa separação? Ah, sim, existem muitas discussões. Por um lado, se defende que aumentaria a competição, a eficiência, daria mais poder de escolha ao consumidor, potencialmente reduzindo preços. Certo. Por outro lado, tem preocupações sobre a complexidade da implementação, a necessidade de garantir a proteção dos consumidores menos informados, sabem? O impacto sobre as distribuidoras atuais e até a possibilidade de, na prática, o mercado se concentrar em poucos grandes comercializadores, não gerando a competição que se espera. É um debate bem complexo e a MP 1304 é só o começo dessa jornada legislativa e regulatória. Um debate que a gente vai acompanhar de perto, com certeza. Mas enquanto essa abertura total não acontece, como está o mercado livre hoje? Aquele que já existe para os consumidores maiores. O mercado livre atual continua em expansão, viu? Especialmente no segmento varejista. Os dados mais recentes analisados pela ePowerBay, que são referentes a agosto de 2025 e com base nos números da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Sim. mostram que o número de unidades consumidoras atendidas por comercializadores varejistas chegou a quase 36.500 mil. Só em agosto foram mais de 1.100 novas adesões. Um crescimento mensal bem expressivo no varejista. Alguma empresa se destacando nesse avanço? Sim, a CEMIG se destacou em agosto, liderando o ranking de novas adesões entre as varejistas. Eles têm uma base forte em Minas Gerais, claro, mas os dados mostram que estão expandindo a atuação para outros estados também. Isso mostra a força das empresas ligadas às distribuidoras nesse segmento, mas também a crescente competição que está rolando. E ainda há muito espaço para crescer nesse mercado, mesmo antes de uma abertura total. O potencial é gigantesco. A gente estima que só na média tensão, onde estão indústrias de médio porte, shoppings, supermercados, ainda existam mais de 150 mil consumidores no mercado cativo. 150 mil. Isso. Comprando energia da distribuidora local. Se a gente pegar a área de concessão da própria CEMIG como exemplo, cerca de 70% dos consumidores de média tensão ainda não migraram para o Mercado Livre. É um universo imenso de potenciais clientes que poderiam buscar melhores condições de preço e serviço. É muito cliente potencial mesmo. Já no segmento atacadista, que envolve negociações diretas de grandes volumes, a gente viu uma leve queda no número de agentes em agosto, mas os volumes continuam altíssimos. E, curiosamente, a migração direta de consumidores livres especiais, quer dizer, sem usar o comercializador varejista, desacelerou um pouco. Talvez seja um indicativo de que a simplicidade do modelo varejista está atraindo mais os novos entrantes, né? Pode ser. No topo do consumo, no ACL, o ambiente de contratação livre, a gente continua vendo os grandes nomes da indústria e do varejo, como Albras, Vale, ArcelorMittal, Açaí, Cutrale. Com a MP 1304 abrindo essa perspectiva de mais competição e com esses 150 mil consumidores ainda no mercado cativo, a estratégia de prospecção e análise de mercado se torna ainda mais crítica para quem quer crescer nesse setor, imagina. Absolutamente. Não dá mais para navegar nesse mercado sem dados e inteligência, né? Para as comercializadoras, por exemplo, identificar quais desses 150 mil consumidores cativos têm o perfil ideal para migrar consumo, padrão de carga, localização, setor, é crucial. Ferramentas como a prospecção de consumidores da ePowerBay fazem exatamente isso, cruzando dados públicos e da CCE para gerar leads qualificados. Interessante.
Além disso, acompanhar a dinâmica na concorrência, né? Quem está crescendo em qual região, quais os volumes negociados, isso, através dos dashboards do Mercado Livre, é vital para ajustar a estratégia. E se a separação fio-energia avançar mesmo? Analisar a qualidade da infraestrutura de distribuição em cada local, usando ferramentas como análise de distribuição, também vai ser super importante para o consumidor final escolher bem. Fica claro que a informação é a chave para navegar nesse cenário todo. Então, para a gente amarrar tudo, a segunda semana de outubro nos trouxe um plano ambicioso de transmissão, o POT 2025, correndo para dar conta do boom das renováveis e das novas cargas, como os data centers. Ao mesmo tempo, a realidade operacional mostra recordes de energia renovável sendo desperdiçada por constrained off. Exato. E no mercado, a expansão do varejista continua forte, enquanto a MP1304 acende o debate sobre uma abertura ainda maior e mais competição no futuro. É uma fotografia perfeita do momento atual. Grandes investimentos e planos de longo prazo convivendo com desafios técnicos urgentes e transformações regulatórias profundas. O setor elétrico brasileiro está em plena ebulição, e a capacidade de conectar esses pontos e usar a informação de forma estratégica nunca foi tão importante como agora. Sem dúvida. E fica a reflexão para quem nos acompanha, como o Brasil vai realmente conciliar a necessidade de integrar cada vez mais energia de fontes intermitentes, como a solar e a eólica, que dependem do clima, com a chegada de consumidores que demandam energia em altíssima quantidade e com confiabilidade quase absoluta, como os data centers que rodam em inteligência artificial. Encontrar esse equilíbrio será, talvez, o maior desafio e a maior oportunidade do setor nos próximos anos. Para não perder nenhuma análise e acompanhar de perto os movimentos do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerbay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Até a próxima!